Ele tem uma palavra abençoada, mas hoje eu vim preparado, pastor Jansen, para te ouvir até as 10, se for preciso, porque amanhã é feriado. Amém? Então, pode deixar Deus te usar nessa noite. E nós, né, vamos dar glória a Deus. O povo da Dunamis é assim, né, irmãos? Todo mundo que passa fala um pouquinho. O povo tem sede de fazer a obra, né? De ver Deus operar. Então, nessa noite, vamos dar liberdade para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. A paz do Senhor seja convosco. Deus vos abençoe. João capítulo 10, versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 10, versículo 11 de João. Vamos melhorar. Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 10, versículo 11. Glórias a Deus. Capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá vida por quem? Pelas ovelhas. Marcos capítulo 16, retrocede para trás. Marcos capítulo 16, e versículo 15. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E para encerrar a leitura, Atos capítulo 1 e versículo 8. Atos capítulo 1 e versículo 8. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim o texto: Mas recebereis o dunamis do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Assentai-vos, por favor. Deus vos abençoe. Tivemos que retomar a live porque tem hino de autoria ali, aí o Facebook ele bloqueia. Mas graças a Deus estamos de volta. Vamos compartilhando a live aí e vamos ganhar almas para Jesus, porque hoje a palavra aqui ela está interessante para todos nós. Glórias a Deus. Quem pode glorificar a Jesus pelos 5 anos de bênção e vitória? Diga glória a Jesus. Não perca a tua conexão com o Espírito Santo, porque é importante você estar sensível à voz de Deus para poder receber o que Deus tem para realizar nesta noite e fazer nas nossas vidas.
Quantos creem comigo piamente que não é somente uma campanha de aniversário, mas existe algo sobrenatural que Deus vai realizar nas nossas vidas, ou através das nossas vidas? Meneia a mão assim direita para cima e diga amém, Jesus. Querida igreja, eu tenho uma mensagem aqui que vai se espalhar por alguns ângulos, e eu quero que você, conforme for entendendo, vai adorando a Deus aí, vai glorificando a Jesus. Eu não vou exigir tanto hoje que vocês glorifiquem, mas conforme Deus for falando com você, você vai glorificando a Jesus e vai compreendendo também a palavra, porque é importante nós dar glória a Deus com sentido, com razão, sabendo por que nós estamos glorificando e para que nós estamos glorificando. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero começar a minha mensagem aqui falando sobre existe algumas categorias de pessoas na Bíblia. A Bíblia vai revelar que existe as ovelhas, também a Bíblia vai revelar que existe soldados, e por aí vai. E nós vamos hoje aqui aprender um pouco com o Espírito Santo, que está dentro de nós aqui, por meio do Evangelho de Jesus, já falando conosco nesta noite. Eu quero começar com as ovelhas. As ovelhas são pessoas que dependem de pastores. Você concorda? Diga amém. As ovelhas são pessoas, biblicamente falando, quando a gente diz ovelha, a gente não está chamando as pessoas de animal. Não. Quando a Bíblia prefigura a palavra ovelha, ela está se falando de pessoas, falando uma linguagem figurada ou tipológica. Então, as ovelhas, segundo a Bíblia, são pessoas que dependem de pastores. Louvado seja Deus. A ovelha por si só, ela não vive, ela depende do pastor para viver e sobreviver. Todos nós que já viemos do interior, que já trabalhamos na roça, que já passamos pelo interior do estado, as pessoas que trabalham com ovelhas, elas sabem que a ovelha, ela precisa de um pastor, porque para tudo a ovelha precisa de uma condução, a ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa ser levada com um cajado, e ela precisa ser direcionada no trilho. Enfim, uma ovelha por si só, ela não consegue sobreviver, ela precisa de um cercado, de um aprisco, ela precisa de um pastor que cuide dela, porque ela não tem a maldade e ela não responde por si só, sozinha. Ela precisa de um condutor. Já o cabrito, ele não precisa de pastor, ele sai comendo grama, ele sai comendo, vai quebrando tudo, enfim. O cabrito é diferente da ovelha. E também, o cavalo, se chegar para o cavalo, aleluia, largar ele num campo, ele consegue achar o trilho, ele consegue achar o lugar aonde ele mora. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na Nazaré, na época em que o Vladimir atendia a Cura Divina Libertação com o Sebastião, e ali eu me lembro que não deu tempo para mim pegar o ônibus e já estava chegando o horário do culto. E aí eu peguei uma carona com um rapaz lá da Nazaré que tinha um olho vazado, e ele tinha uma carroça, e aí subiu eu e a Roselane e o Misael dentro de um negocinho que ela botou para se abrigar da chuva, e foi uma luta para subir aquela carroça ali. E eu me lembro que eu subi naquela carroça com muita dificuldade, fiquei na parte de trás, e a parte de trás balançava e jogava para cima, e eu já estava recebendo a unção ali mesmo. Aleluia! E o que aconteceu? E a chuva começou a pegar, e então aquele homem, ele começou meio que trazer uma pregação daquela égua ali. E o que aconteceu? Ele dizia que vê que eu não preciso nem bater nessa égua. Ele só chacoalhava o rei, a égua, aleluia, ela apressava o passo. E todas as sinaleiras, ela sabia onde é que dobrava para ir para Nazaré. Quando chegava no sinal vermelho, ela parava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegava o sinal verde, ela avançava. E ele contando a história que uma vez ele estava embriagado, e ela levou ele para casa sem precisar
precisar bater nela, porque ela já sabia o caminho. Porém, a ovelha é diferente de um animal como o cavalo e por aí vai. A ovelha, ela precisa de um pastor. Se você largar uma ovelha no meio do mato, ela não consegue voltar sozinha para o aprisco. É por isso que em Israel existem muitos pastores especialistas em cuidar rebanho, porque as ovelhas dependem de um pastor para viver e sobreviver. E lá em João capítulo 10, versículo 11, nós encontramos que Jesus é o bom pastor. E diz a Bíblia que porque Ele é o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário pelas ovelhas que estavam dispersas sem Deus na vida. Alabraxandaraia. A Bíblia diz que nós outrora andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Aleluia. Mas um certo dia, o bom samaritano, aleluia, veio ao nosso encontro e nos trouxe para a hospedagem que é a igreja. O bom pastor foi ao encontro da ovelha que estava perdida. Quantos ex-perdidos nós temos aqui? Glorifique a Jesus, porque Jesus, o teu bom pastor, Ele foi a teu encontro quando você estava perdido no mundo das drogas, gritando que era o louco, que era o doidão, que era dos Racionais ou do Enidinaldinho. Aleluia, Labraxandaraia. Jesus foi lá onde você estava, no meio da roda do funk, quem sabe, e olhou para você e te viu como uma ovelha perdida, mas o cajado do amor de Deus te resgatou com força e te trouxe para o aprisco das ovelhas, porque sem Jesus nós não conseguimos viver ou sobreviver. Quem não consegue viver ou sobreviver sem Jesus, levanta a mão. Jesus está me revelando, presbítero Carlos, que Ele está caminhando em nosso meio pelo Espírito Santo, procurando ovelhas que se deixam ser guiadas e admoestadas. Lavaxandaraia. Ovelha que é ovelha, ela se deixa ser conduzida pelo o Senhor Jesus, o bom pastor. E no próprio texto está escrito, Natário, que as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz e seguem a voz do seu pastor, porque entende que é a voz do seu pastor chamado Jesus. Mas a Bíblia diz que a ovelha, ela não vai seguir o estranho, porque ela se criou com um bom pastor. Se vir um mercenário, ela não vai dar ouvido para o mercenário. Crente pentecostal, ele não segue o mercenário, ele não segue as falsas doutrinas, ele segue o que Jesus ensina, ele segue a voz do seu pastor. Lá para Xandarai, pode vir gente tentando mudar a sua mente, mas ele não dá ouvido à voz do estranho, porque ele conhece a voz do seu possuidor chamado Jesus Cristo, o bom pastor. Alabacanda leplovias. Então nós aprendemos que as ovelhas são pessoas que dependem de pastores. Glória a Deus. Por que vocês são ovelhas? Porque vocês precisam de pastores. Aleluia. E os pastores, agora vamos explicar um pouco mais sobre a ovelha, meu irmão. Depois eu falo sobre o pastor. Olha só. A ovelha, ela representa o neófito. Alguns vão se entristecer com o que eu vou dizer, mas eu preciso falar a verdade toda. Ó, a ovelha representa o neófito, o leigo e o recém-convertido, e o imaturo que precisa de acompanhamento espiritual e auxílio na palavra, até conseguir andar sozinho. Lembra que eu falei que a ovelha ela não consegue andar sozinha, porque ela depende do pastor? Vem comigo na revelação. A ovelha representa as pessoas que são neófitas na fé, que são leigas na fé, os recém-convertidos, aquelas pessoas que ainda não têm maturidade, são imaturos, que precisam de acompanhamento espiritual e auxílio na palavra. Nunca vou me esquecer que
que quando eu era recém-convertido, apenas uma ovelhinha no aprisco, eu muito precisei de paz na fé, para poder me ensinar a orar, para poder me ensinar a jejuar, para poder me ensinar a estudar a Bíblia, como que faz para fazer esboço, como que se faz perguntas bíblicas, como que, aleluia, o crente precisa aprender os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Tive que passar por discipulado espiritual. E quantas das vezes, na minha ignorância dos pensamentos, eu pensei em parar na caminhada, eu pensei em me desviar de Deus. Mas os pais na fé, pastores espirituais, me rodearam e cuidaram de mim, aleluia, como uma ovelha, aleluia, e me deram pasto verdejante, me levaram às águas mansas e tranquilas da oração e da palavra, e a labrachanda, e o tempo foi passando, e aquele recém-convertido, aquele neófito, aquele leigo, eu nunca vou me esquecer, pastor Aldo, na tarde que começaram comigo lá na DIC 1, eu me lembro que o meu pastor Amendorino dizia: se você quer ter sabedoria de Deus, você precisa entrar dentro da Bíblia. E eu levei para o lado literal, e toda vez que tinha um convite para ter sabedoria e vir na frente, eu abria a Bíblia e largava no meio da minha cabeça, na minha ignorância, porque eu acreditava que só no abrir a Bíblia Deus ia derramar sabedoria. Mas eu era leigo, eu era neófito, eu era uma pessoa que precisava de um pastor para me auxiliar, para me orientar, e Deus foi me dando pessoas para me conduzir nesse aprisco, e para a glória de Deus, de ovelha, Deus nos fez pastor para ajudar aqueles que também, aleluia, precisam chegar onde nós chegamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ovelha, ela precisa de um condutor, porque ela por si só, ela não consegue, aleluia, sobreviver e viver. Ela precisa de um conselheiro, ela precisa de uma instrução, aleluia. A ovelha, ela precisa, louvado seja Deus, e a ovelha representa o neófito, o leigo, o recém-convertido e o imaturo que precisa de acompanhamento espiritual e auxílio na palavra. Perceba comigo, o Guilherme, faz pouco tempo que ele se converteu. Podemos dizer que ele é uma ovelha que está chegando no aprisco. Ele é um neófito na fé. Ele é a pessoa que recém se converteu e agora ele precisa de pastores, ele precisa de discipuladores, ele precisa de pessoas que sintam, aleluia, compaixão por ele, em ajudar ele em oração, em instruir bem ele na palavra, para que quando ele crescer espiritualmente, nada desvie a fé verdadeira dele em Jeová. Labracanda leproma nácia. Vamos em frente, aleluia, aleluia, até conseguir andar sozinho, sem ajuda de pastor. O pastor serve para quê? O pastor serve para dar a instrução. Dar o quê? A instrução, a orientação, alimentar a ovelha com pasto verdejante e dar água da palavra e mostrar o caminho que conduz à salvação. Veja que o dever do pastoral e o meu e daqueles que têm mais maturidade na palavra, como por exemplo presbítero, evangelista, diácono, pregadores, pregadoras, aquelas pessoas que fazem menção do evangelho, nós que estamos na linha de frente, nós somos os responsáveis, aleluia, de dar instrução, orientação, alimentar a ovelha com pasto verdejante, porque as pessoas trabalham o dia inteiro, enfrentam ônibus, enfrentam tanta coisa, e aí chegam na igreja, elas estão com fome porque não tiveram tempo de ler a Bíblia, não tiveram tempo de estar em oração. E nós que temos mais tempo, irmão, vamos aproveitar o tempo, remir o tempo, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar a palavra, buscar mais de Deus, conhecimento, e viver uma vida de oração e de jejum,
porque as ovelhas, elas querem comer pasto verdejante para se fortalecer, porque depois elas vão dar lã, elas vão dar o leite, elas vão dar a gordura, elas vão dar a carne que precisa para ser comida. E o Senhor Deus está dizendo: se nós queremos ter um rebanho poderoso, um rebanho forte, nós temos que dar alimento forte, nós temos que dar coisa boa para a igreja, nós temos que passar para a igreja algo sobrenatural de Deus. Não é só pasto seco. O que é pasto seco? Mensagens decoreba, mensagem buscada no YouTube e no Facebook ou no Google. Deus está dizendo: é ainda no poço, alabraxanda, é cavando poço, é descendo poço para buscar água pura. Aleluia, a água está corçando demais, está contaminado. E Deus quer água pura, Deus quer água do lençol freático. Aleluia, a Bíblia diz lá no Salmo 23: leva-me mansamente às águas tranquilas, ou às águas purificadoras. A igreja merece a melhor água, a igreja merece o melhor pasto, a igreja merece a melhor palavra. Alabraxandarai, porque estas ovelhas custaram o sangue do sumo pastor. Aleluia. Quem pode glorificar a Jesus? Pelo sangue que ele derramou, porque ele comprou a gente, alabracanda leplai, e nos colocou no aprisco. Agora perceba, pastor serve para dar instrução. Aleluia. O que é dar instrução? Aleluia. Pastor, ele não é, aleluia, o pai do teu filho. O pastor não é o pai do teu marido. O pastor não é o teu pai nem a tua mãe. Ele não é responsável pela tua família. O pastor, ele é responsável pela igreja. O pastor é responsável em te ensinar a lutar, em te ensinar a batalhar. O pastor é responsável para dar orientação, instrução. Minha irmã, se a senhora por uma contendeira, a senhora vai destruir o seu casamento. Minha irmã, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Pastor foi feito para dar conselho e ensinamento, mas trilhar o caminho é para você, ovelha. Alabraxandaraia, o pastor foi feito para instruir. Aleluia, agora viver a batalha é com você. Aleluia, ter experiência com Deus é com você. Orar e ter intimidade com o Espírito Santo é com você. Pastor ensina a orar, mas para ter oração é contigo. Labraxandaraia. Ô glória. Pastor serve para dar instrução, orientação, alimentar a ovelha com pasto verdejante e conduzir, mostrar o caminho que conduz à salvação. É por isso que às vezes nós, os pastores, se tornamos um pouco antipáticos e chatos. Por quê? Porque o nosso dever é mostrar o caminho da salvação, e o caminho da salvação, ele não é largo. O caminho da perdição é largo, e são muitos que entram por esse caminho e entram por essa porta larga e vão ser destruídos ao inferno. Mas o caminho que conduz para a salvação, que leva à vida eterna, a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Por quê? Porque é um caminho de renúncia, e Jesus mesmo disse que aquele que quiser seguir ele como ovelha, deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir ele. Ou seja, seguir Jesus é uma abnegação da carne. Eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar. Eu não quero amar, mas eu vou amar. Alabraxandaraia, porque o caminho é estreito e só cabe o amor e a santidade de Deus. Labaxandaraia. Então o pastor, ele deve mostrar o caminho. Você pode não aceitar, mas é o meu dever anunciar que Jesus está para voltar e que ele vem buscar um povo zeloso, santo e de boas obras. Labraxando e canta labaia. Quer viver uma vida dúbia, de dupla face, viva. Mas é o meu dever dizer que Deus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem hipocrisia, sem fingimento. Jesus vem buscar, aleluia, uma esposa preparada. Labraxandaraia. E canta labastéria. Agora veja, o pastor serve para mostrar o caminho. Mostrar o caminho que conduz à salvação. Agora pensam com vocês.
Imagine se nós fôssemos pastores safados, pilantras sem vergonha, roubadores de dízimo, e carnais e prostitutos. Nós ia dar um jeito para alegrar a carne de vocês e lotar a igreja e comer da gordura da ovelha. Mas por que muitos nos odeiam? Porque nós não estamos atrás da gordura da ovelha e nem da lã da ovelha. Nós estamos atrás da ovelha que se perdeu. Nós estamos atrás de que tu se salve. Nós estamos querendo te mostrar que para morar com Deus tem que ser obediente, tem que ser submissa ao Evangelho, senão não vai ser salvo. Glória a Deus. Aleluia! Hoje vocês podem até não gostar da maneira que eu prego, mas se vocês botarem em prática a verdade de Jesus, que vocês estão sendo instruídos, aleluia, naquele grande dia, você vai glorificar a Deus e agradecer por este pastor chato. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Diga assim: não é fácil. Não, fala, não é fácil. O caminho é estreito, mas vai valer a pena. Aleluia, vai valer a pena. Porque quando terminar a nossa carreira, Jesus vai olhar para nós e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Quantos vão se esforçar para ser fiel a Jesus? Deus quer ver nessa noite. Aleluia. Ó, vamos em frente. É dever da ovelha obedecer. É dever da ovelha o quê? Obedecer. E se submeter para conseguir chegar no objetivo. Todos nós que somos obreiros maduros, irmãos, nós um dia precisamos que alguém nos instruísse, nos conduzisse, e nós tivemos que ter a humildade na tarde de sentar e aprender com quem sabe. Professores de escola bíblica, fomos jovens da juventude, tivemos que estar subordinados a um líder, porque não existe autoridade sem submissão a outra autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Quer ver uma coisa? Deus Pai é o cabeça supremo, certo? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que até o Filho vai se sujeitar ao Pai, que é Jesus. O Espírito Santo é sujeito a Jesus. E a igreja deve estar sujeita ao Espírito Santo. Aleluia, existe uma hierarquia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua casa, da sua família, e a mulher é a auxiliadora, é a costela para estar do lado. Está entendendo? E aonde não há obediência e submissão, não existe autoridade. Você pode pregar lá, acolá, aqui, lá, você pode fazer a tua história acontecer, mas se você não estiver debaixo de uma autoridade, Deus não vai aprovar. Está entendendo? E o que mais Deus mexe nas nossas entranhas é a obediência. Vamos falar a verdade. Tu acha que é fácil obedecer um guri de 44 anos sendo você mais velho do que eu? Não é fácil. Você acha que é fácil aceitar os líderes da igreja? Não é fácil. Mas se Deus te colocou nesse aprisco, alabraxandaraia, se você estiver debaixo da autoridade, Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas, porque a Bíblia diz que ao obediente ele vai beber o mel da rocha. A Bíblia diz que bendito ele serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quer ter uma vida bem-aventurada? Honra teu pai, esteja debaixo da autoridade do teu pai e da tua mãe, porque quem respeita pai e mãe também, a sua vida é próspera na terra, tem longevidade, vai durar muito tempo. Ô glória! Por que a água virou em vinho? Qual foi o mistério da água virar em vinho? Se para Deus tudo é fácil, mas qual é o mistério? Por que a água se transformou em vinho? Para Deus era barbada transformar em vinho. Eu poderia fazer isso aqui, ó, ó, pá! E na mesma hora a água virar vinho. Mas o que Jesus disse? Enchei as talhas. Vão lá e enche as talhas, obedece. Vai lá e enche as talhas e leve ao mestre Sala, porque ele é o provador do vinho. E conforme eles foram, ó, vem no mistério, conforme eles foram levando as talhas,
eles foram percebendo o milagre. A água começou a se transformar em vinho na caminhada, na obediência. Levanta a mão direita que eu vou profetizar o que Deus está mandando. Para os obedientes à palavra e à doutrina, aos seus líderes, te prepara para dar glória a Deus em oração, porque conforme você for obedecendo, as lágrimas do teu sofrimento vão virar gozo de alegria, a tua luta vai virar vitória, e toda maldição que proferiram contra a tua vida vai se converter tudo em bênção na tua vida. Só quem crê dá glória a Deus, aleluia. Eita, vamos em frente. Ô glória. Então nós entendemos que a ovelha precisa obedecer e se submeter para conseguir chegar no objetivo. Outra coisa, irmão, nós não podemos estar na igreja como uma barata tonta, sem saber para que lado vai. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos que ter um objetivo. Por que você está aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Para qual finalidade estamos fazendo esta campanha? Qual é o nosso objetivo? Pastor, eu como ovelha de Jesus, meu objetivo é morar no céu. Amém, glórias a Deus. Pastor, o meu objetivo de buscar a Deus, além de ser salvo, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Beleza, é isso que Deus quer, direcionamento. Isso é sinal de que Deus está sendo teu pastor e tu está sendo conduzido por uma direção, pelo objetivo. Aleluia. Então nós precisamos obedecer e se submeter para conseguir chegar no objetivo e destino da bênção e vitória e honra de Deus. Toda aquela ovelha que obedece e se submete e cumpre à risca aquilo que é ensinado, a tendência dessa pessoa é crescer em graça, conhecimento, e ele vai chegar no objetivo de Deus. Quem sabe de ser um presbítero, quem sabe de ser um pastor, quem sabe de ser um profeta respeitado na terra, quem sabe um grande conselheiro, ou quem sabe não vai ter nenhum título, mas vai ser tremendamente usado na oração. Oh, aleluia, labraxandarai, e almas serão libertas de demônio, porque ninguém fica sem receber bênção e honra se obedece a Deus. Se obedece tem vitória, se obedece tem honra. Alabraxandaraia, e Deus me diz que a honra dele já está chegando para aquele que obedece. Bom, no reino de Deus, irmãos, não existem só pastores e ovelhas. Amém? Amém? No reino de Deus não existe só pastores e ovelhas. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus, Anderson, é muito mais grandiosa e gloriosa. Vocês concordam? Que a obra de Deus é muito mais grandiosa e gloriosa? Digam amém, Jesus. Abraxandarai. Então, se a obra de Deus ela é muito mais gloriosa e grandiosa do que nós pensamos ou imaginamos, então no reino de Deus não existe só pastores e não existe só ovelhas. Na Bíblia está escrito, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, você já sabe, que debaixo do sol e do céu, aqui na terra, existe tempo para todas as coisas. Para tudo há um tempo e um propósito. Para tudo há o quê? Um tempo e um propósito. Vamos lá. Para tudo existe um tempo e um propósito. Ficou bonito? Para tudo existe um tempo e um propósito. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de costurar e tempo de rasgar a costura. Alabraxando e canta lá. Eu já vou profetizar porque Deus está mandando profetizar. Levanta a mão direita para o céu. Para aquele que está crendo nessa palavra, Deus vai trocar a roupagem velha e vai colocar uma roupagem nova. Deus vai tirar a costura velha, o remendo velho, e vai colocar remendo novo. Labraxandarai. Porque para tudo há um tempo.
Tem gente aqui que está vivendo o tempo do choro, mas te prepara para dar glória, porque Deus vai mudar essa dispensação do choro e vai abrir a dispensação do riso, do Isaac, do contentamento, da alegria. Você vai voltar a profetizar, Elias. Você vai voltar a fazer a obra com determinação e alegria. Então nós entendemos que debaixo do céu, aqui na terra, existe um tempo e um propósito, aleluia, para todas as coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Vamos lá. Houve um tempo para a ovelha ser ovelha, sim ou não? Houve um tempo para a ovelha ser ovelha e depender de pastor, até aprender a viver e sobreviver na fé com Deus. Depois de um certo grau de maturidade na Bíblia, na palavra e com Deus, nós deixamos de ser ovelha vali. E agora Deus nos tira do aprisco e nos coloca na linha de frente como pessoas responsáveis do Evangelho. Labracanda, labaxanda, labarraia, lebedera que lebrachai. Já foi pregado nesse altar: dai voz de comer a multidão. Labracanda, leproves, neguéria, labaxandarai. Deus está dizendo: houve um tempo antes na nossa vida que nós tivemos que ficar sentado como ovelha para aprender o caminho, para saber como se faz, para sobreviver e viver na fé com Deus e não se abalar por nada. Lembra que eu falei que a ovelha, ela é fácil de se perder e de se abalar, porque ela precisa de um pastor, de um auxílio, mas chega um momento que Deus diz: chega, é preciso crescimento, é preciso maturidade. Alguém tem que ser coluna sustentável, alguém tem que deixar de ser ovelha para ser pastor, alguém tem que fazer a linha de frente acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Houve um tempo para a ovelha ser ovelha e depender de pastor até aprender a viver e sobreviver na fé em Deus. É como o Guilherme, uma ovelhinha. Ele vai precisar de nós até ele conseguir firmar as pernas dele e saber o caminho e o que fazer para ser salvo e o que fazer para agradar a Deus, até que a maturidade de Cristo brote nele e então nós venhamos então se preocupar com o outro que precisa mais do que ele, digamos assim, porque agora ele já não precisa de tanta atenção, porque ele já está bem alicerçado. É como um filho: o filho precisa do pai e da mãe até que ele venha ter a maturidade de homem. Para quê? Para que quando ele chegar na fase adulta, ele conseguir sobreviver sozinho. E Deus está dizendo: eu não te quero para sempre na casa do teu pai e da tua mãe, eu não quero tu para sempre debaixo das asas dos outros, eu te quero para sempre debaixo das minhas asas. Deus está dizendo: pastor e profeta serve para conduzir, mas viver debaixo das asas tem que ser do Altíssimo, porque nós temos que ser dependentes de Deus e não dos outros. Glória a Deus. Porque pensa bem, e se eu resolver de largar fora da Dunamis? Vamos falar uma linguagem popular. E se o pastor Aldo, sei lá, por uma infelicidade, se desgostar com alguma coisa, porque ele é humano, ilimitado, haver um atrito entre nós e a Dunamis se dividir, e aí as ovelhas vão ficar dispersadas? Está entendendo? Eu já estou preparando vocês, irmão, para caso o futuro venha acontecer alguma coisa, vocês venham ter estrutura na palavra. Porque nós não podemos estar apegados a homem, nós não temos que estar apegados à mulher, nós temos que estar apegados no sumo pastor, nós temos que estar apegados em Deus, nós temos que depender da salvação de Deus, e saber o que precisa ser vivido e obedecido para sobreviver nessa terra. Que nem um caso aí que aconteceu: fechou a igreja, as ovelhas se dispersaram, ficaram sem pastor, alguns não resistiram, acabaram se desviando, se corrompendo. Por quê? Ovelha que precisa de pastor não consegue se conduzir sozinho. Aleluia. E Deus está dizendo: eu não quero só ovelhas na Dunamis,
Vai ter ovelhas, nós vamos precisar ensinar as ovelhas por muitos anos, quem sabe? Vamos, porque muita gente vai se converter. Mas você que já tem um tempo de caminhada, Deus está dizendo: eu estou mudando o tempo de chorar para o tempo de rir. Eu quero deixar de ser, eu quero que tu deixe de ser ovelha para ser soldado, para ser profeta, para ser líder, para ser condutor, para ser aquele que vai ser o sargento de Deus, para fazer o povo entrar na marcha, para poder vencer a batalha. Quem está entendendo a mensagem, da glória a Deus. Glória a Deus. Ó, houve um tempo para a ovelha ser ovelha e depender do pastor, até aprender a viver e sobreviver na fé em Deus. Agora Deus quer um novo tempo e propósito, pois no reino há mais funções. Você concorda? Diga amém. Amém. No reino de Deus há mais funções, encargos, tarefas, missões, exercício e ofícios. Exemplo: necessitamos de profetas verdadeiros e de Deus. Veja, precisamos de profetas verdadeiros e de Deus, porque o que mais tem é a profetada. É gente jogando verde para colher maduro ou tentando adivinhar. Porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus não tem confusão. O que é de Deus é a verdade. O que é de Deus se cumpre. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não cairá por terra. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Se essa palavra está vindo do Espírito de Deus, aleluia, sorria, porque Deus vai fazer velar pela palavra para se cumprir. A Bíblia diz em Isaías: assim como a chuva não retorna para o céu sem antes regar a terra e fazer a semente germinar, é assim a palavra que vai sair da boca de Deus, pela boca do profeta. Profeta que é profeta, Deus assina embaixo, porque é Deus falando. Profeta que é profeta, é a voz de Deus na terra. Aleluia. A Bíblia diz: obedecei os vossos profetas e prosperareis. E Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas. A Bíblia de Labacanda, que Deus vai fazer velar pela palavra dele. Aleluia. E o Senhor já me revela aqui que está renovando propósitos. Labacanda leproma na subrianda la praia. Eita, profeta que é profeta, come pão e bebe água. A Bíblia diz que Elias profetizou, irmã, a morte de Jezabel. E de que forma, o reverendo? De que forma ele profetizou? A Bíblia diz: o que foi que ele profetizou? Ele diz que Jezabel morreria, e diz a Bíblia que a morte dela ficaria irreconhecível, e que os cães comeriam a sua carne, beberiam o seu sangue e comeriam os seus ossos. Agora perceba comigo: profeta que é profeta, Deus assina embaixo. O homem foi tomado num redemoinho e foi trasladado para dentro da carruagem de fogo, porque uma carruagem de fogo dividiu, mas ela não viria por acaso. Uma carruagem é para entrar dentro. O redemoinho só serviu de elevador, de trampolim, para Elias entrar para dentro da carruagem de fogo. E diz a Bíblia que Deus toma Elias e arrebata ele com corpo, alma e espírito. Queira Deus que isso aconteça conosco. E nós ser trasladados de um lugar para o outro e voltar que nem Filipe num gozo do Espírito tremendo. E diz a Bíblia que o homem partiu, passou-se um tempo, foi vindo gente na terra, até que chegou Jeú, e Jeú atropelou Jezabel. Os eunucos atiraram ela lá do palácio, ela se esborrachou no chão e salpicou os aparelhos e as roupas de Jeú e dos cavalos de sangue de Jezabel. E aí ele entra para banquetear e festejar a grande vitória que ele venceu os inimigos de Deus. Há uma espada, não brinca com Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele olhou lá da janela para ver, porque ela era filha de rei e merecia uma sepultura digna, quando ele foi olhar,
Diz a Bíblia que ela estava irreconhecível, porque os cães comeram a sua carne e beberam o seu sangue e comeram os seus olhos. Só teve duas coisas que os cães não comeram. Isso aqui é para quem lê Bíblia. As palmas da mão, porque estava pintada com pintura. Porque a Bíblia diz que quando Jeú chegou, ela se disfarçou, pintou as unhas e pintou a face e se transfigurou numa prostituta. Ela achou que ia seduzir o homem de Deus, mas o homem de Deus não é seduzido por prostituição. O homem de Deus tem vergonha na cara e temor a Deus. Ele pode trabalhar dentro de uma boate botando calha, mas ele não se corrompe. Qualquer um hoje é homem de Deus. É um homem de Deus com um brinquinho na orelha. Vai te converter, miserável. Os peitos cabeludos mostrando para seduzir as irmãs. Isso aí para mim é mercenário, é profeta. Glória a Deus. Né? Mas profeta de Deus é diferente, homem de Deus é diferente. E diz a Bíblia que os cães não comeram a palma das mãos e nem a caveira dela. Por quê? Porque estava pintada de batom e ela pintou os olhos. Esse negócio de pintar a face é esconder a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Agora diminuiu glória. Cadê o homem que diz queima tudo que não presta? Aleluia! Ó, então, irmão, ele partiu, ele não morreu, ele partiu Elias, mas a profecia se cumpriu a risco, mesmo depois de morto. Quem sabe um dia eu vou envelhecer e vou partir com Deus. Mas se eu sou homem de Deus e a palavra da verdade está em mim, pode ter certeza que tudo que vocês estão aprendendo, a profecia vai se cumprir, porque não veio do homem, veio de Deus. Glória a Deus. Quem sabe muitos irmãos vão partir. Quem sabe até a irmã Maria Rezende vai com Deus, a gente não vai ver ela chegar aos 100, quem sabe aos 120. Mas por ela ser uma mulher de Deus, quem sabe o que ela falou vai ficar eternizado na terra. E depois de um tempo, aquilo que ela profetizou vai se cumprir na vida do filho dela, ou quem sabe de algum parente. Aleluia. Quantos creem que isso vai acontecer? Glória a Deus. Aleluia, lá pra cá. Ó, necessitamos de profetas verdadeiros de Deus, não é só ovelhas. Também precisamos, irmãos, de missionários que sejam enviados para fazer missão para Deus em outras cidades e estados e países. Para isso temos que ter visão mundial e muita responsabilidade com o reino e o evangelho. Por que nós não estamos avançando como dunamitas? Porque nós precisamos e necessitamos que os irmãos tenham responsabilidade com Deus e a palavra. E que os irmãos, quanto mais acelerados e apressados e esforçados, irmãos, se dedicarem na palavra, na oração, no jejum, na responsabilidade, no equilíbrio, na maturidade, na humildade, para saber suportar os mais fracos na fé. Porque para nós estar na linha de frente, nós temos que ter muita cintura, muito equilíbrio, muita resistência e maturidade para suportar as cargas, afrontas, críticas e por aí vai, por causa da palavra. Glória a Deus. Então, como que nós vamos enviar um missionário se nós não estamos dando conta nem daqui? Está entendendo? E Deus está dizendo, eu não quero que você seja sempre aquela ovelhinha que precisa de ajuda, não. Está chegando o momento que Deus está contando com você também. Deus está dizendo, eu quero que você deixe de ser ovelha, porque eu quero que tu seja um missionário responsável, que eu possa te enviar para outra cidade, para que outras almas sejam alcançadas pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Para isso nós temos que ter visão mundial. Glórias a Deus. Nós não podemos ser aquela galinha que cisca só naquele terreiro, com visão pequena, ciscando só ali. Ah, tá bom, eu sou uma ovelhinha, tá bom, tem palavra, estou salvo. Não, igreja. Nós temos que ter visão do reino, visão mundial, alcançar o máximo de pessoas para Deus. Aleluia. Termos visão de águia para enxergar longe, para ver que há almas lá em Espumoso, em Marau, lá em Brejinha, Paropé, lá em Santa Catarina. Olha quantos estados nesse Brasil. E estou pensando só aqui nesse público da Dunamis. Não, tem muito mais coisa para realizar para Deus, há muito mais funções. E Deus está dizendo, mas eu preciso que tu deixe de ser ovelha e seja missionário. Glórias a Deus. Tá bacana, né? Aleluia, Senhor. Mas para mim te tornar um missionário,
você vai precisar de muita responsabilidade com o reino e o evangelho. Ser um cara dedicado. Tem gente que só estuda a Bíblia quando ele vai pregar. Até Deus vai te usar, porque tu estudou naquele dia, mas não é isso que Deus quer. Jesus falou o quê? Ó, vocês não conseguiram expulsar essa casta de demônio, esse jovem lunático, o seguinte, porque vocês só se escoram na minha oração, no meu jejum. Eu oro em jejum e vocês não jejuam. Essa casta só sai com oração e jejum. O que Jesus estava dizendo? Se vocês tivessem essa vida de consagração que eu vivo constante, vocês teriam autoridade para expulsar demônio. Aleluia! Deus está dizendo que é tempo para alguém aqui te plantar para colher no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Está entendendo? Por exemplo, eu não fiquei, irmão, apavorado que eu ia pregar hoje. Não, porque eu já venho estudando a Bíblia Sagrada já faz 5 anos na Dunamis. Só na Dunamis faz 5 anos que eu venho estudando a Bíblia. Se eu puder, um dia eu quero ainda pegar todos os estudos que eu fiz e fazer um livro e armazenar, porque foram revelações que Deus deu que salvou almas. Abraxando e Comanaia. Eu não estou aqui preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer. O meu dever é pregar o evangelho do jeito que Deus gosta. Fazer milagre é com Jesus, batizar com fogo é com Jesus, salvar é com Jesus, libertar é com Jesus. Agora a minha parte eu tenho que fazer, viver uma vida de consagração, para que quando acontecer um caso semelhante àquele Natário, que estava o Natário lá, os parentes dele lá, que eu não vou tocar em nomes, me acordaram de madrugada. Agora imagine se eu não vivesse uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de busca, de responsabilidade, eu ia passar vergonha ali. Mas para a glória de Deus, enfrentamos aquela legião, né, Natália? E para a glória de Deus, o rapaz foi liberto dos demônios e não se incorporou mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que eles vão ser salvos. Nós estamos numa campanha de oração lá em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai salvar os parentes do Alex também? Ó, precisamos ter responsabilidade com o reino e o evangelho. E sermos capacitados por Deus, ó. Veja, não é o pastor que vai te capacitar. Lembra que eu falei? O pastor vai te instruir, vai te auxiliar, vai te aconselhar. Mas quem capacita o homem para ficar na linha de frente é Deus. Glórias a Deus. E depende de você ter responsabilidade. Se você tiver responsabilidade e permitir Deus trabalhar na tua vida, daqui a 10 anos tu é melhor que hoje. E daqui a um pouco tu está cuidando de igreja. Daqui a um pouco nós já estamos separando pastores, né, pastoral? Daqui a um pouco já estamos separando mais presbíteros, porque a obra vai crescer. Nós não vamos ficar só no grupo de eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, nós vamos levar esse evangelho a toda criatura. A minha visão é alcançar mais almas para Jesus. Se a tua é alcançar mais almas para Jesus, e ser útil na mão de Deus, diga Jesus, eu quero deixar de ser ovelha, eu quero ser um profeta, eu quero ser um missionário, eu quero encher a minha talha, eu quero encher o meu cesto, eu quero encher minha botija. Eis-me aqui, eu sou Davi, eu quero matar um gigante. É uma oportunidade. Amém. Meu Deus, vamos encerrar aqui. Ó, para encerrar, irmãos, não vai dar para falar tudo. Ó, há uma necessidade de soldados também. Aqui vai machucar, mas vai curar. Ó, há necessidade de soldados preparados para a batalha espiritual, que sabe manejar bem a espada da verdade, pois a intenção é salvar e resgatar as almas, e ferir o pecado, e destruir com as obras do mal e das trevas. Quantos soldados nós temos aqui que Deus pode contar? Entra na marcha, varão, vai dando glória a Deus, entra na marcha. Ó o fuzil do Espírito Santo, entra na marcha, entra nesse exército, entra para essa fileira. Deus conta contigo, rapaz. Para de fazer bem simples, é obreiro, vai dando glória a Deus, engrossando o caldo da sopa e o corpo para aguentar a pancada de Deus. Está entendendo o que é ser soldado? Na guerra, ó, fuzil, a tua namorada é um fuzil. E não tem papai nem mamãe. Hã? Ninguém me ajuda aqui na Porto Novo. Só tá eu e a Rosela. Eu acho que eu vou chutar o pau da nada. Hã? Não, eu deixei de ser ovelha. Agora nós somos obreiros.
E como obreiro é para quê? É só para enfeitar a igreja. Ó, nós temos uma comitiva de obreiro aqui. Meu Deus, 100 e poucos obreiros em cima dos púlpitos, que nem essa igreja. Mas vai ver, não evangeliza uma alma. Vai ver, só está pensado no dízimo, não é dinheiro, dízimo. E Deus está dizendo, não, há necessidade de soldados preparados para a batalha espiritual, que sabe manejar bem a espada da verdade, ó. Pois a intenção é salvar. Eu disse para uma certa irmã, eu disse, olha irmã, eu já fui muito franco. Agora eu falo a verdade, mas eu procuro ter humildade e respeitar as pessoas. Porque nós estamos numa outra era. Essa geração que está chegando agora, eles não conseguem suportar essa doutrina. Então nós temos que ter todo um cuidado para poder resgatar a alma e chamar para a santidade. Porque hoje em dia todas as pessoas querem prova disso, prova daquilo, indagam, questionam. E nós temos que saber manejar bem a espada, porque senão eles não vão suportar aquilo que nós vamos pregar. Não é que eu deixei de ser verdadeiro e agora me tornei light. Não, é porque eu sou soldado e eu tenho que saber guerrear contra o adversário, está entendendo? Eu tenho que saber batalhar contra o pecado. Eu tenho que salvar a alma e com a quimioterapia do Espírito Santo matar o câncer, louvado seja Deus, porque a intenção não é matar as almas, é salvar as almas para Jesus através da palavra. Está entendendo o porquê da dedicação nas escolas bíblicas, irmão? Para nós poder ser útil na casa do Senhor, falar tudo que Deus manda, mas não desrespeitar ninguém. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus, aleluia. Há necessidade de soldados preparados para a batalha espiritual, que sabem manejar bem a espada da verdade, pois a intenção é salvar e resgatar as almas e ferir o pecado e destruir com as obras do mal e das trevas. Matar o câncer da soberba e murmuração, mas salvar o doente. Qual é o trabalho de um médico? É matar ou é salvar? Claro que a injeção às vezes é dolorida, as pessoas não aceitam a maneira que nós pregamos, mas a intenção é salvar. Então nós não podemos fazer a eutanásia. Quem quer sabedoria de Deus para pregar a palavra? Glórias a Deus. Ó, estes soldados, irmãos, que é os mensageiros e pregadores do Evangelho, quem se considera um pregador e mensageiro, diga amém. 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 Ó, os mensageiros e pregadores que são soldados não podem ter medo e covardia, e não podem ser ovelhas sensíveis demais, que se vitimizam por qualquer coisa, já desiste de lutar, pois ainda depende de motivação e de alguém, e são carentes de dependência de um pastor. A Bíblia diz, uns são semeadores, outros ceifeiros. Se deixamos de ser ovelha para viver um novo tempo, soldado, vivamos o propósito de Deus, amém? Vamos colocar de pé? Deus tremendo, aleluia. Glórias a Deus. Glória, glória. Agora, se Deus te levantou como soldado para ser mensageiro e preletor e pregador, irmão, tu não pode ser ovelha, porque vai ter o grupo que vai dar glória a Deus porque Deus te usou, mas vai ter a turminha dos fariseus que vão vir com tudo para te apedrejar. Eu digo para vocês, se Deus me capacitar ainda que eu volte, e tem que ter muito óleo para poder pregar certas mensagens, vocês vão ver o pastor de vocês nas redes sociais sendo criticado, sendo fulminado, sendo atacado, tudo que é tipo de mensagem. Por quê? Porque conforme Deus for me dando, eu vou pregar, não quero nem saber. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Agora pensa com vocês. A pergunta de Deus é: Jefferson, tu taca a couraça no peito de soldado, para que quando vir a calúnia, criarem cortes para te chamar para um tribunal de justiça, tolerância religiosa, tu tá preparado para tomar pancada mesmo? É Deus. Glórias a Deus. Será que Deus pode contar contigo mesmo para te mostrar que tu é da verdade? Ai, ai, ai. Glória. Quantos querem ser soldado ainda de Cristo? Glórias a Deus. Tu é macho, agora me alegrei. Vem para frente. Vem para frente. Glórias a Deus. Aleluia. Eu acredito que o alto, se vier que alguém dar um tapa na cara dele, ele não vai revidar, por ele pregar a verdade.
E se vir alguém dar na tua cara, pá, não estou aceitando essa tua pregação. Ei, Anderson. E se alguém um dia, sei lá, um demônio entrar nele e de repente vir para dar um cadeiraço no pastor, estou preparado com o meu psicológico forte? É de se pensar, né? Ou tu acha que nós vamos pregar e tudo vai ser que nem os irmãos dizem, sabor de mel, mel daqui, mel de lá, ai, que mensagem gloriosa. Não, vai ter aqueles que eles vão dizer, irmão, tu pegou muito firme com a igreja, irmão, vai espantar as almas, irmão, tá demais, é muita doutrina, muita verdade, porque a pessoa não quer mudar de vida. Glórias a Deus. Tá entendendo? Vamos orar? Eu vou fazer a primeira oração aqui. Eu creio que Deus vai levantar presbíteros maduros aqui, doutores na palavra, dá glória a Deus. Deus vai levantar pastores, vai levantar missionários, Deus vai levantar gente estruturada na palavra, para Deus contar para o que der e vier, pau para toda boa obra. Louvado seja Deus. E os obreiros, irmão, já vão se acostumando da glória a Deus, mesmo não sentindo a presença de Deus, porque o povo depende da nossa estrutura. E se nós transparecer derrota, nós vamos desmaiar que nem os 10 que fizeram a congregação murmurar. Nós temos que ser como Josué e Caleb. O deserto está quente, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos derrotar os gigantes. Está entendendo? Formar pessoas fortes, soldados preparados para a guerra. Vamos orar? Eu vou fazer a primeira oração, depois o pastor Aldo vai fazer mais uma e o Adelânio vai fazer mais uma, e nós vamos encerrar. Amém, igreja? Senhor meu Deus e meu Pai, vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja de oração. Tem que gostar de orar. Nós somos uma igreja Rebeca, que desce no poço e dá água para os camelos. Desce no poço e dá água para os camelos. Desce no poço e dá água para os camelos. Vai na oração e derrama unção. Vai na oração e derrama unção. Alabrachando e canta alabarrai. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Se você já é obreiro, já era para estar aprendendo a orar aí, já era para estar me ajudando na batalha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, venha derramar, ó Deus, a tua graça. Venha derramar, ó Deus eterno, a tua virtude. Venha derramar, ó Deus, eita, xarabacandarabachandarabalai. Venha batizado com fogo, Pai. Sacode a poeira dele, sacode essa poeira, Pai. Rabachuricanda labachandarai. Sacode a rede dele, Pai. Esse soldado está com o fuzil desapercebido. Acorda ele, meu Deus. Estamos em batalha, estamos em guerra contra os demônios, contra as heresias, contra o mundo, contra o sistema perverso, contra as trevas, contra as obras da carne, contra a mentira, contra a rebeldia. Orabachandarabacai. Estamos em guerra espiritual. Labrachandarai. As nossas crianças, Pai, estão sendo dizimadas por este ensino corrupto, Pai, pelo governo. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai levantar gente aqui, doutor na palavra, que vai trazer grandes ensinamentos para a família, que vai trazer grandes ensinamentos para as pessoas, ó Pai. A macumba vai ser destruída. Eita! A obra do diabo vai cair por terra. Tobias, Sabalate vão ser envergonhados. Essa obra vai ser levantada, porque Deus está dizendo: ainda tem Neemias. Colabaixa, com a mão na espada, soldado, e com a mão na colher, trabalhador. Rabachanda, rabacan, repatéria para calamashandará. Cadê você, profeta? Cadê você, vaso? Cadê você, soldado? Cadê você, uma canela de fogo? Cadê você, ancião do joelho calejado, camelo de Deus, que atravessa o deserto e não bota a língua para fora porque está cheio da água no reservatório? O que tu fazes aí, Elias? Ô Elias, para de ser ovelhinha vitimizada. Sai dessa caverna, Elias. Tu é escolhido, tu é obreiro, meu camarada. Pega essa mão na espada. Deus conta contigo. Jezabel vai morrer. Glórias a Deus, aleluia. Continua aí, meu irmão. Não se desconecta do céu, aleluia.
entra na fileira do preparatório. O Senhor está preparando obreiros para a demanda. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas nós aqui da Dunamis nesta noite estamos clamando para o Senhor, dono da seara. É Ele que manda ceifeiro, é Ele que prepara obreiro, aleluia. A palavra foi pregada. Entra na fila aí, meu irmão, entra na fila aí, minha irmã. Você que é candidato, aleluia, a ser preparado para a demanda do reino, vai dando lugar para o Espírito Santo. Eu já senti que esta campanha é uma campanha de preparação espiritual, é uma campanha, aleluia, aonde o Senhor está amadurecendo a igreja. O Senhor nos chamou para honrar a sua palavra, o Senhor nos chamou para ser defensor da fé, aleluia. Louvado seja o seu nome. Seja um bom obreiro nesta noite, que maneje bem a palavra do Espírito Santo e não tendo que se envergonhar, aleluia. Vai recebendo aí, meu irmão, minha irmã, capacitação do Espírito Santo. Nós estamos diante daquele que é o dono, nós estamos diante daquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade. Nós estamos diante daquele que chamou os 12, aquele que capacitou os 70, aquele que, aleluia, encheu os 120, aleluia, aquele que derramou poder sobre a igreja primitiva. O Senhor está aqui presente nesta noite para nos fortalecer para a guerra. Vai orando aí, meu irmão, vai orando, aleluia, vai buscando, pega a tua espada, pega o teu escudo e entra para a batalha espiritual nesta noite. Há muitas almas que estão presas nas mãos do inimigo e é necessário, aleluia, ser vestido de poder e de autoridade do Espírito para quando nós entrarmos, aleluia, a resgatar estas almas, nós estejamos cheios de autoridade e cheio de poder do Espírito Santo. Passa aqui, meu companheiro, passa aqui, aleluia. Vai estar orando ainda um pouco mais, aleluia, louvado, e encerrando o culto de hoje. E você fica aí, meu irmão, concentrado, porque o Senhor ainda não disse o amém nesse culto, e Ele quer nos dar uma bênção ainda mais, em nome de Jesus, aleluia. Deus querido, Deus amado, concordando, Senhor, continuando em concordância com a oração, Pai, dos pastores que estavam aqui, Senhor, orando. Deus, a palavra que foi pregada, Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta igreja. Ó Deus querido, Deus amado, levanta cada vez mais ceifeira nesta última hora, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor já está chegando para os últimos tempos da igreja na terra. Ó Deus querido, Deus amado, assim diz a tua palavra, Senhor, que estaremos no campo, um será deixado e outro será levado. Ó Deus querido, Deus amado, Espírito Santo da verdade, a vida nesta noite é para a obra, a vida para a igreja. Ó Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui orando, ó Deus, nós estamos aqui clamando em um só coração, em um só sentimento, em um só Espírito. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, renova nesta noite, renova nesta noite, renova, Pai, para a igreja, aviva, Pai, para a igreja, envia, Senhor, o refrigério, Pai, para a igreja. Ó Deus querido, Deus amado, e vai guardando, Senhor, e vai libertando, e vai curando, em nome de Jesus, vai curando agora, em nome de Jesus, agora, procura agora, Pai, ó Deus, dona as pernas, em nome de Jesus, Pai, aonde estiver o enfermo agora, dona as pernas, dona os braços, infecção, dor de cabeça, em nome de Jesus, agora, envia para o anjo da cura agora, em nome de Jesus, agora, com fé agora, agora com cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, Deus está me mostrando aqui cura agora, em nome de Jesus, vai curando agora, Pai, aquele que chegou enfermo nesta noite, em nome
agora. Que estão enfermos agora. Em nome de Jesus, vai curando agora. Ó Deus, vai de encontro lá naquela casa. Aquele irmão, aquela irmã que se encontra acamado. Ó Deus, vai de encontro agora. Em nome de Jesus, eu creio, eu creio. Eu creio para o poder da oração. Vai de encontro agora nesta noite, ó Pai. Levanta agora, arranca agora a enfermidade. Em nome de Jesus, arranca agora a enfermidade. Assim, Pai, como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, ó Deus, vai curando agora. Em nome de Jesus, eu oro agora. Em nome de Jesus, eu oro agora por renovo. Ó Deus, renova a tua igreja. Em nome de Jesus, renova. Deus querido, Deus amado, eu oro agora, Senhor, em favor de renovo. Ó Deus, renova, Pai, a tua igreja nesta noite, ó Pai, diante da tua presença. Olha aí o teu povo orando, clamando, ó Pai. Olha aí, Senhor, olha aí cada um que já deu glória a Deus, a cada um que já deu aleluia, a cada um que levantou a mão para adorar o teu nome, a cada um que se dispôs, ó Pai, para estar aqui nesta noite, ó Pai. Renova agora as forças, renova. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu oro agora em favor de libertação. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, Senhor, eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Vai libertando agora os cativos, vai libertando agora os caídos, vai libertando em nome de Jesus, ó Pai, aquele que se encontra lá no bar, ó Pai, aquele pai de família que nestes dias saiu do seu trabalho e está até agora dentro do bar, que está até agora no meio do mato, usando droga. Em nome de Jesus, liberta agora. Em nome de Jesus, liberta agora. Solta das mentes, solta dos coração, solta do sentimento. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, eu oro agora em nome de Jesus, para salvação de almas, ó Pai. Aonde estiver uma alma aflita, aonde estiver uma alma angustiada, aonde estiver nesta noite, ó Pai, uma alma tentando tirar sua própria vida, ó Deus querido, tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Aonde estiver alguém neste momento, ó Deus, entupado de remédio, ó Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, porque Senhor nós temos. Eu oro agora, em nome de Jesus, vai orando. Estamos entrando em batalha no mundo espiritual. Ó Deus querido, Deus amado, não cessa de orar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora em quebra de cadeia. Em nome de Jesus, eu oro agora, quebra de maldição hereditária, quebra de cadeia. Em nome de Jesus, quebra de corrente. Eu oro agora, em nome de Jesus, porque ainda há uma igreja que ora, ainda há uma voz que clama no deserto. Ó Deus querido, Deus amado, quebra de maldição agora. Em nome de Jesus, vai quebrando agora, lá nas casas, lá nos lares, nas famílias. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus fiel, Deus verdadeiro. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora para a restituição de casamento. Ó Deus fiel, Deus verdadeiro. Vai curando agora, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Espírito Santo da verdade, a tua palavra nos diz, Senhor, que aonde no Espírito Santo há liberdade, e a liberdade para adorar nessa noite, a liberdade para clamar nessa noite, a liberdade para adorar o Senhor nessa noite, a liberdade. Amanhã é feriado, o Senhor nos deu a oportunidade hoje, pode dormir um pouquinho mais, amanhã dorme, mas adore hoje, adore agora, clame agora, aleluia. Tá difícil despedir esse culto. Quem está na live recebe poder. Amém. Xarabacanda rabachai. Deus tremendo calabachuricanda labai.